Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. A minha proposição de apresentação hoje é falar sobre uma demanda ou um tema que tem levantado e aventado bastante questionamento, que é essa questão do diagnóstico para pessoas com TEA. Dentro desse tema, eu propus para a gente conversar sobre a participação, o papel da equipe multiprofissional na construção desse processo diagnóstico e como fazer essa entrega desse diagnóstico para a família e para a sociedade de uma forma segura através de uma comunicação eficaz sobre o autismo. Então, essa é a proposição, isso que nós vamos discutir hoje, né? E nós que trabalhamos na equipe técnica, nessa parte de construção, de diagnóstico, a gente sabe que o processo de comunicação efetiva, a comunicação entre os profissionais de saúde e de educação e de toda essa equipe multidisciplinar é fundamental, é crucial para garantir a segurança do diagnóstico para o paciente e para a sua família. Quando essa comunicação existe entre essa equipe, antes mesmo desse diagnóstico, a gente consegue prever um diagnóstico mais seguro. Então, como é que a gente faz, né, para quem trabalha na atenção primária, para quem trabalha na reabilitação, que está trabalhando no SUS ou mesmo no serviço privado, que trabalha com essas questões de neurodesenvolvimento, quais são os caminhos que levam a um diagnóstico seguro? Primeira coisa que a gente coloca é a avaliação interdisciplinar. É muito importante destacar que um diagnóstico, apesar dele ser encerrado por um profissional médico, por um psiquiatra ou um neuropediatra, ele não é um processo que acontece em apenas uma sessão. Ele não se encerra em uma única avaliação. Em geral, esses profissionais que vão encerrar esse diagnóstico ou vão finalizar um diagnóstico, ele se fundamenta, ele se embasa nesta avaliação interdisciplinar. Então, é muito comum a gente preceder, outros profissionais precederem esse processo. Então, a gente tem avaliações de pediatras, avaliações de psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, neurologistas, que colaboram para observar e avaliar uma série de comportamentos, inclusive profissionais da educação, que vão fomentar esse processo de avaliação do desenvolvimento e das habilidades sociais da criança. A partir dessa avaliação interdisciplinar, a gente também recomenda o uso de ferramentas que sejam padronizadas. Eu trouxe aqui a lista de algumas dessas ferramentas que ajudam a fazer esse diagnóstico preciso e seguro em casos de TEA. Alguns, por exemplo, o EIDOS, que é uma escala de observação para o diagnóstico de autismo, o ADIV, que é uma entrevista clínica estruturada, o MChat, que inclusive é um questionário que já está previsto hoje pelo Ministério da Saúde na caderneta da criança. Então, é um instrumento rico, completo, que é um questionário de triagem para criança de até 30 meses, que é utilizado para a gente triar, avaliar quais são os indicadores de risco para o TEA. Né? Então, pais e profissionais da atenção primária conseguem fazer essa leitura desse protocolo, desse questionário, e ir rastreando se há sinais de risco para o desenvolvimento dessa criança. Outros protocolos que eu trouxe, que eu acho muito importante e interessantes também, é o CARS, que é uma avaliação, né, uma escala, que avalia o comportamento da criança e ajuda a diferenciar o TEA de outros quadros de comorbidades ou outros transtornos de neurodesenvolvimento, por isso que eu acho ele muito interessante. E o Vineland, que também é uma escala de comportamento adaptativo bastante rico, embora não seja tão acessível quanto os outros, mas que é uma escala que mede comportamentos da idade de 0 a 100 anos, então ela tem uma escala bem abrangente em torno de todo o desenvolvimento humano, que fala tanto das habilidades de domínios de comunicação, socialização, habilidades funcionais de vida prática, e auxilia muito profissional nesse entendimento do quadro do TEA, bem como o nível de funcionamento ou funcionalidade desse indivíduo que está sendo avaliado. Quando a gente tem também essa avaliação interdisciplinar, eu sempre gosto de falar sobre a importância disso, né, na atenção primária, enfim, para esses profissionais que estão na base fazendo essa avaliação, o quanto que é importante a gente ter essa visão integral do nosso avaliando, do nosso aprendiz ou do paciente, quando a gente fala do SUS. E aí, gente, essa comunicação entre essas diversas áreas, entre essa equipe multidisciplinar, é muito interessante porque vai permitir a esse profissional que vai finalizar esse diagnóstico a ter uma visão holística, integral
do paciente. Ele vai levar em consideração aspectos médicos, cognitivos, emocionais, sociais. É importantíssimo esse profissional fazer essa avaliação ecológica da vida do paciente, entender quais são as variáveis que estão afetando o comportamento desse indivíduo, se são comportamentos ou se são realmente características que são pervasivas do desenvolvimento, se eles realmente estão ocorrendo há um tempo, há mais de 6 meses, ou se são coisas que são pontuais. Então, é muito importante fazer essa avaliação ecológica, social e emocional desse paciente. A troca de informações desse profissional médico com outros profissionais da equipe também é fundamental, até para ver essa comunicação, essa avaliação detalhada e contínua dessas variáveis que estão afetando o comportamento do indivíduo. E quando eu falo dessa troca de informações, não é só no momento inicial do diagnóstico, mas durante todo o processo de acompanhamento. Então, eu falo por experiência própria no sentido de que, como psicóloga, provedora de serviços de terapia ABA, a gente acompanha pacientes por 40 horas, às vezes, de intervenção semanal. A gente tem pacientes e clientes que são atendidos por nós em clínicas, né, em serviço público ou privado, por muitas vezes na semana. Então, a gente consegue ter um acompanhamento mais próximo dessas variáveis, né, imediatas que afetam o comportamento do indivíduo. A gente está perto desse cliente de uma forma muito mais sistemática. Então, a gente consegue detalhar ou levar informações para esse profissional médico, que às vezes acompanha uma vez por semestre, ou uma vez a cada 3 meses, esse paciente. Então, essa troca de informação é fundamental para fornecer subsídios e bases de informações para esse profissional mudar um plano terapêutico, às vezes medicamentoso, desse paciente. Então, é importante que haja essa comunicação, essa estreita comunicação, para que esse prognóstico e esse plano de intervenção ele seja realmente participativo entre todos os membros que participam dessa comunidade terapêutica desse paciente. Além disso, isso fornece uma base sólida, né, mais sólidas para a formulação de outras proposições diagnósticas, se for o caso. Então, é muito importante também que quando tem uma equipe que consegue ter um olhar múltiplo e um olhar simultâneo sobre o mesmo paciente, sobre o mesmo indivíduo, é interessante depois quando acontece essa troca de informações, porque cada profissional, dentro de sua expertise, vai destacar detalhes, né, ou questões que aparecem dentro do seu escopo de competência para trazer e enriquecer essas análises, né? Então, essas análises detalhadas, essas considerações dos diagnósticos, essas diferenças, né, de situações ou considerações que podem existir na condição do indivíduo, elas são fundamentais quando a equipe toda participa, tá? Inclusive ajuda a construir uma história de diagnóstico diferencial dentro de um mesmo quadro clínico, tá? De um indivíduo. E aí, o mais importante que eu vejo da participação dessa equipe multiprofissional é para a elaboração de plano de intervenção personalizado. Hoje, o que a gente observa, o que tem ocorrido algumas vezes, é que um profissional sozinho quer fazer ou quer sugerir um plano de intervenção para o indivíduo, né? Então, a gente tem observado muito isso na clínica, na prática, que alguns profissionais, como alguns profissionais médicos, encerram um diagnóstico e já planejam ou sugerem como é que deve ser o plano terapêutico do indivíduo. Ou seja, alguns profissionais, eles sugerem, eu vou sugerir terapia ocupacional, e a terapia ocupacional tem que ocorrer 5 vezes por semana. Eu vou sugerir terapia ABA, e a terapia ABA tem que ocorrer 3 vezes por semana. Eu vou sugerir psicoterapia, às vezes para um paciente que não é verbal. A gente já lidou com essas situações. O paciente é não verbal ou tem baixíssimo repertório verbal, tá? E aí é recomendado pelo médico uma psicoterapia ou algum outro profissional que provavelmente não está tão alinhado com a equipe terapêutica desse paciente. E aí faz um prognóstico, faz um plano de intervenção, tá, para aquele indivíduo, e que às vezes isso conflita com a realidade daquele paciente, conflita com toda aquela proposição de plano terapêutico que já foi proposto por uma equipe multidisciplinar que está acompanhando aquele paciente. Então, gente, essa proposição, essa elaboração do plano de intervenção, ele é um processo que ele é coletivo. Ele envolve os profissionais que estão acompanhando esse indivíduo, o médico que faz esse acompanhamento, os profissionais da equipe multidisciplinar, o psicólogo, o terapeuta ABA,
o supervisor dessa equipe ABA, os profissionais da educação, da escola que estão acompanhando essa criança ou adolescente, a família. A família, ela tem um papel importante, ela é fundamental, ela é um papel pivotal na elaboração desse plano de intervenção e, sobretudo, a depender dos casos, o próprio indivíduo. Ele é participante ativo e protagonista nessa construção desse plano de intervenção. A depender do seu nível de desenvolvimento, da sua amplitude de habilidades, ele vai, sim, participar ativamente e definir quais os objetivos terapêuticos vão ser priorizados em cada momento. Então, é importante falar que essa elaboração desse plano, ele envolve uma participação de todos esses atores da comunidade terapêutica. Isso vai ensejar em desenvolvimento de intervenções mais adequadas para aquele indivíduo. Quando existe, então, essa comunicação entre essa equipe multidisciplinar, quando esse plano terapêutico ele é desenvolvido por todos esses membros da comunidade, e eles são acordados entre eles, além de se ter um diagnóstico e um plano eficaz, ele é individualizado realmente e vai atender essas necessidades específicas do paciente. Então, é importante que profissionais de diferentes áreas que estejam acompanhando aquele indivíduo, eles colaborem para desenvolver essas estratégias terapêuticas e educacionais que atendam esses objetivos individuais de cada pessoa. Além disso, quando é uma participação ativa de todos esses atores, a gente observa uma coesão nas recomendações. Não existe uma ambiguidade, não existe de um profissional fazer uma recomendação para essa família, para esse paciente, e o outro profissional discordar. Isso realmente não é para acontecer quando a gente está lidando com uma equipe multidisciplinar que se comunica. A equipe multidisciplinar que tem uma comunicação eficaz e estreita sobre esses objetivos, não pode haver, não vai deixar margem para ambiguidades. Todos vão concordar com os objetivos que foram estabelecidos e todos vão trabalhar segundo o seu escopo de competência e a sua expertise dentro do seu papel, dentro da sua área, vai desenvolver aquele objetivo terapêutico que foi planejado por todos, né? Então, quando há esse tipo de coesão na comunicação, a família começa a aderir muito mais. Então, é só benefícios para o paciente e para a família. A gente observa uma adesão muito maior por parte da equipe e evita uma confusão e ambiguidade em compreender realmente o que é necessário para aquele indivíduo ou não. Porque, às vezes, também a gente observa, a gente também já se deparou com situações, para quem está na ponta da intervenção, às vezes um ou outro profissional faz uma recomendação que não converge, né, ou que não conversa com os objetivos gerais que foram propostos. Às vezes, ou então não entende qual é a dinâmica do trabalho do outro. E aí isso acaba conflitando. Então, às vezes, quando um profissional faz uma indicação terapêutica, por exemplo, o plano de intervenção individualizado desse paciente tem que ocorrer eminentemente em casa. Tem que ocorrer em casa porque esse indivíduo ele precisa aprender, o foco das habilidades dele é aprender habilidades que são relacionadas com a casa. E isso precisa ser conversado com toda a equipe que trabalha diretamente com aquele paciente. Então, qual a viabilidade desse plano de intervenção ser executado neste momento integralmente em casa? Quais são as questões administrativas, né? Quais são as questões logísticas? Quais são as outras questões psicossociais relacionadas a esse tipo de proposição? Quais são as outras questões relacionadas à normalização da vida dessa família em relação a esse tipo de proposição? Então, eu sempre falo, eu como também gestora de equipe, eu sempre falo o quanto que é importante essa coesão, né, e essa congruência nas recomendações por todos que estão participando desse processo, tá, de construção de plano de intervenção terapêutica, tá bom? E aí isso minimiza, quando existe essa coesão, prevenção do conflito de intervenções. Então não fica uma coisa de uma determinada parte de profissionais executarem de alguma forma o tipo de intervenção ou para uma direção e um outro tipo de profissional ou parte da equipe terapêutica adotar um outro tipo de plano e eles não concordarem entre si
e a família fica no meio sem saber em quem acredita, ou em quem vai realmente dar credibilidade e qual plano terapêutico seguir, o que é pior. Então, isso evita, né, quando a equipe se comunica, evita que membros da equipe adotem abordagens distintas, ou às vezes abordagens que não são baseadas em evidências científicas. Então, é muito importante também que haja essa transparência na forma de metodologia ou de adoção de procedimentos que estão sendo adotados por cada profissional e que a equipe toda tenha uma convergência em relação a esses procedimentos para que os resultados sejam realmente mais efetivos. Então, uma comunicação clara evita também que essas abordagens entrem em conflito e garante que os esforços sejam harmonizados, sempre em benefício do paciente. E aí, gente, quando a gente vai falar sobre isso, né, uma pergunta que sempre aparece para mim, de maneira geral, né, é como é que anda a situação diagnóstica do autismo no Brasil? Já que a gente vê que é tão importante que haja essa comunicação efetiva entre esses membros, para que haja um diagnóstico preciso, um diagnóstico formal e correto, a gente se pergunta, e como é que tá? Né? Isso acontece realmente na prática? Como é que está a situação do diagnóstico do autismo no Brasil? Tá? O que a gente tem observado no Brasil e no mundo, de maneira geral, e que a gente coloca como um ponto de avanço da ciência, é em relação à melhoria nos critérios de diagnóstico. É sabido e é realmente um ponto de inflexão de que o número de casos aumentou muito em função da melhora dos critérios de diagnóstico. As pessoas às vezes perguntam, mas o que está acontecendo? Tem mais autistas mesmo? Sim, tem mais autistas e a gente está conseguindo identificar esses autistas melhor e mais rápido. Até porque, gente, se a gente for considerar de 20, 30 anos para cá, o conceito de autismo por si próprio, ele mudou muito. Ele evoluiu muito dentro do DSM, dentro do CID, né? Na escala da própria classificação de doenças e de transtornos, o próprio autismo, ele tem se elevado a outros status. Ele tem evoluído o seu conceito ao longo desses anos. E o que tem acontecido? O que a gente tem observado? Que o autismo tem abrangido uma gama mais ampla, mais extensa de características. Ele ganhou mais categorias. E isso varia, vai fazendo com que esse indivíduo ele passeie, né? Ele tem um espectro que ele é muito amplo. Então, hoje a gente fala em níveis de severidade ou em níveis de funcionalidade. A gente não fala mais em grau, né? Autismo de grau leve, moderado, severo. A gente entende que esses níveis de severidade, eles são diretamente proporcionais com o nível de funcionalidade ou com o nível de suporte que esse indivíduo vai precisar do ambiente. Então, hoje a gente fala em nível de suporte 1, que é aquele autista que precisa de pouco suporte para fazer poucas coisas. Algumas coisas ele precisa de algum suporte. A gente tem o nível de suporte 2, que são aqueles autistas que precisam de suporte moderado ou significativo, substancial, para realizar muitas coisas. E o nível de suporte 3, são aqueles autistas que precisam de todos os suportes, muito suporte físico, social, visual, presencial de uma pessoa para realizar a maioria das suas atividades. Então, a gente vai classificando esse indivíduo em termos de nível de suporte para a gente entender onde que ele está dentro desse espectro. E aí, mais recentemente também, a gente tem falado para ampliar ainda mais, né, esse espectro do autismo, tem estudado mais sobre o fenótipo ampliado do TEA. E aí entra e foge um pouco dessas 3 características ou daqueles critérios diagnósticos que são descritos lá nos manuais, como dificuldade de comunicação social, interesses restritos, presença de comportamentos repetitivos e dificuldades em socialização. Então, a gente tem aquele indivíduo que está dentro do fenótipo ampliado, que às vezes ele corresponde a um ou outro desses critérios diagnósticos. Então, gente, isso amplia demais o leque de pessoas que entram dentro do espectro do transtorno do autismo. E aí isso justifica por que existem tantos diagnósticos, por que tantas pessoas estão incluídas dentro desse espectro e por que teve um aumento tão grande da prevalência de tantos anos para cá.
Além disso, uma outra coisa que eu vejo também é uma melhoria no próprio sistema de saúde. É fato, né, que a gente ainda precisa melhorar muito, tanto no sistema público quanto no sistema privado, o nosso serviço de prestação de saúde para o autismo, tanto em escala, né, tanto em quantidade de atendimento, quanto na qualidade de serviço que nós prestamos. É um fato que a gente precisa ainda melhorar muito. Mas se a gente for comparar, todo ano a gente melhora, né? Se a gente compara 24 com 23, a gente vê melhoras. E se a gente compara 23 com 22, os anos anteriores, a gente tem melhorado a cada ano. A nossa prestação de serviço, a forma da gente trabalhar, prestar serviços, observar os sinais precoces, prestar atendimento de diagnóstico, tem melhorado sim a cada ano. Embora ainda existam esses desafios no Brasil, né? Esse aumento da disponibilidade desses serviços, né? E o avanço das avaliações, elas têm mostrado que realmente isso tem melhorado e isso faz com que aumente, né, esse número de prevalência. Especialmente isso em centros urbanos que as pessoas têm mais acesso aos serviços de diagnóstico. Muitas famílias também, que antigamente não tinham acesso a avaliações para critérios diagnósticos, hoje elas já conseguem buscar serviços especializados, principalmente nos centros urbanos no Brasil. É óbvio que, como eu falei no começo, né, porém, apesar da gente ter os avanços, a gente ainda lida com acesso limitado de especialistas. Em muitas regiões do Brasil, principalmente aquelas regiões rurais, periféricas, que estão mais longe desses centros urbanos, há uma escassez enorme de profissionais capacitados. E aí eu não falo nem só os médicos, né, que são responsáveis por essa finalização do processo de diagnóstico, como psiquiatras e neuropediatras, mas às vezes a gente lida mesmo, e hoje aqui no nosso estado é crítico como a gente lida com a dificuldade de ter profissionais que tenham expertise em TEA, da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, e profissionais, né, comportamentais, psicólogos, que saibam realmente fazer essa triagem segura e ajudar nesse processo de diagnóstico. Então, se a gente já sente essa dificuldade nos centros urbanos, por exemplo, aqui na nossa cidade, né, em São Luís do Maranhão, que é onde se concentra a maior parte desses profissionais, a gente entende que nessas regiões rurais, nas regiões periféricas, a gente encontra um problema que é a falta de acesso a esses profissionais. Então, isso realmente é um aspecto que a gente precisa, né, que a gente vem melhorando a cada ano nessa forma de prestar serviços nesse centro para essa população mais carente. E aí, uma outra pergunta que surge, que deriva muito dessa questão de avaliação diagnóstica, é que esses diagnósticos estão todos corretos? Isso é uma pergunta, gente, que eu recebo a cada palestra que eu dou, a cada aula que a gente apresenta. Todos esses diagnósticos, Flávia, que foram dados há alguns anos atrás e que continuam sendo dados, estão corretos? Bom, eu nunca digo que sim ou que não, mas eu digo que o que depende de um diagnóstico correto? Um bom diagnóstico, uma acurácia da avaliação, desde que esse diagnóstico ele seja incrementado, né, ou que ele seja participado pela equipe multidisciplinar, composta por profissionais de psiquiatria, neurologia, psicólogos comportamentais, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, educadores. É importantíssima a participação de todos esses membros para que haja, enfim, a construção desse diagnóstico. Por quê? Porque ele é uma base de avaliação clínica e ele é criterioso, que envolve, né, um histórico do paciente, como eu falei, além dessa construção de histórico médico, de observações comportamentais e, em muitos casos, aplicação de testes padronizados por neuropsicólogos, também para ajudar nessa construção diagnóstica. Então, é muito comum a gente observar que, quando as crianças são muito pequenas e que existe rapidamente a construção de um diagnóstico, e essa criança pequena recebe um diagnóstico de TEA, provavelmente ela está inserida em um nível mais moderado ou severo do quadro, né, dentro do espectro. Quando esse diagnóstico é mais tardio, ou seja, que ocorre após 5, 6 anos de idade, então, muito provavelmente, a gente vai requerer, né, esses profissionais vão requerer mais avaliações, uma avaliação que ela seja longitudinal, ou seja, leve anos, né, avaliando esses comportamentos, rastreando esses sinais, colocando essa criança em intervenção para ver se esses sinais que estavam em atraso, se eles persistem, e
depois, inclusive, o requerimento desses testes padronizados por neuropsicólogos para realmente saber se trata realmente de um autismo ou um TDAH ou outro quadro de transtorno de neurodesenvolvimento. E, geralmente, quando esse diagnóstico acontece de uma forma tardia, esse indivíduo ele é colocado num TEA nível 1 de suporte, tá? Então, isso aí não é uma regra, é um comportamento que a gente vê acontecendo ao longo do desenvolvimento desse padrão diagnóstico. E aí, interessante também essa confirmação cruzada de hipóteses, né? Quando a equipe discute, né, simultaneamente esses resultados de suas avaliações, eles podem ou confirmar ou refutar hipóteses iniciais. E isso ajuda muito a equipe a individualizar o seu plano de intervenção, individualizar o plano medicamentoso, né, por parte dos médicos, porque ele tem uma visão, um panorama de todos os ângulos desse processo comportamental e de desenvolvimento desse paciente, para que ele chegue numa conclusão. E isso aumenta a segurança e a confiabilidade do diagnóstico final. E as consequências? Então, quando um diagnóstico ele é feito, o que pode ocorrer? Pode acontecer? Pode. Acontece de haver algum erro de diagnóstico. Quais são os principais tipos de erros de diagnóstico que a gente pode observar? Bom, subdiagnóstico. Algumas pessoas com TEA, elas podem não receber esse diagnóstico, tá? Devido à falta de acesso a serviços especializados, especialmente em áreas carentes, tá? Em que não há aquela disponibilidade daqueles profissionais que façam essas avaliações mais seguras, precoces e precisas. Isso pode resultar, gente, em falta de intervenção precoce, que são fundamentais para um desenvolvimento mais amplo e abrangente dessas pessoas. O subdiagnóstico também ele vai ensejar em uma vida adulta com mais desafios, sem suporte adequado, mais intervenções médicas, mais intervenções psicológicas e suportes pedagógicos e educacionais, né? Então, é muito grave o subdiagnóstico. É muito grave negligenciar um sinal de atraso, um sinal que pode sinalizar risco no desenvolvimento da criança. Até que a gente tem visto que isso tem ocorrido com menos frequência, né? Aquela história de dizer assim, deixa ele desenvolver, a coisa vai no tempo dele, ele vai aprender. Ou então a criança com 2 anos que não fala nada, bota na escola que quando ele entrar na escola ele vai decolar. Ou então não, deixa, cada criança tem seu tempo. Isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso porque você está deixando de fazer uma intervenção segura e precoce e perdendo a janela da intervenção precoce daquela criança. Então, realmente, a gente tem falado cada vez mais, inclusive já até senso comum de que não dá para esperar. Se o profissional, se a família observa que tem sinais de atraso em tenra idade, cedo no desenvolvimento, vai intervir. Intervenha e, paralelamente, busque diagnóstico para entender qual é a situação, qual é o quadro que está acometendo aquela criança. Uma outra questão que a gente tem observado e que realmente pode estar acontecendo são sobrediagnósticos. E isso pode ocorrer quando os sintomas de uma pessoa são mal interpretados como autismo, quando, na verdade, estão relacionadas a outras condições. Então, é quando você observa, por exemplo, que uma criança foi diagnosticada com autismo, mas que, na verdade, depois de uma avaliação longitudinal, observou-se que essa criança tem um quadro de transtorno específico de linguagem, ou ela tem questões psiquiátricas, que não são necessariamente o autismo, ou ela tem um TDAH. Às vezes o TDAH ele se confunde muito nessa primeira infância com o autismo. Então, às vezes, ambos podem apresentar atrasos de linguagem, ambos podem apresentar alguma dificuldade no aprendizado inicial, tá? Déficit de atenção, e que mais tarde, se bem avaliados e os critérios eles forem colocados cada um no seu lugar, a gente consegue fazer essa diferenciação entre um quadro e outro. Principalmente a permanência, vou colocar assim, a permanência de alguns sintomas que ocorrem no TDAH e que deixam de ocorrer no autismo, tá? Então, é muito importante fazer esse diagnóstico seguro e evitar esse sobrediagnóstico. A gente observa na clínica que existem essas questões que às vezes a gente se pergunta, será que é autismo mesmo? Ou são outras questões? Ou é um déficit intelectual? Ou é alguma outra questão de neurodesenvolvimento? E qual é o problema? Então, isso pode resultar em intervenções inadequadas, perda de tempo da família e principalmente do paciente, que deixa de estar aproveitando uma intervenção que deveria ser mais
mais voltada para a sua condição. Além disso, uma questão que também me preocupa sobremaneira, além desses prejuízos para o próprio paciente, que pode estar indo num caminho diferente do que ele deveria realmente estar percorrendo, é que o aumento desses casos de diagnóstico de TEA sobrecarrega os serviços de saúde e de assistência de maneira geral. Então a gente vai lidar com muito mais pessoas com TEA, muito mais pessoas recebendo diagnóstico, recebendo benefícios, sendo considerado TEA, que na verdade não deveriam ser, tá? Então deveriam ser tratados de forma diferente. Então isso sobrecarrega, sim, o sistema de saúde, sobrecarrega os serviços assistenciais. E tem também o problema do diagnóstico tardio. Isso gera impacto na família, perda da janela da intervenção precoce, dificuldades acadêmicas, dificuldades sociais. A gente pode ter estigmatização daquela pessoa sendo considerada autista quando ela não era autista, tinha outras questões envolvidas, fora o impacto psicológico de dificuldades, né, baixa autoestima, especialmente com adolescentes e adultos, quando eles não têm esse diagnóstico, esse seu lugar corretamente. Assim como ele não tem um diagnóstico, ou ele tem um diagnóstico incorreto, pode gerar problemas na autoestima e incompreensão por parte desse indivíduo. Estratégias, tá bom? Para a gente finalizando. Estratégias para reduzir esses erros. Conscientização sobre os sinais. Então, é muito importante que existam campanhas de informações voltadas para pais, professores e profissionais da saúde. Capacitação profissional, treinamento cada vez mais de pediatras, psicólogos e educadores, principalmente os que estão nessas áreas mais carentes. Triagem das unidades básicas de saúde. Instrumentalizar esses profissionais a utilizarem esses instrumentos, o MChat, por exemplo, que identifica sinais precoces. E expansão, obviamente, dos serviços especializados. Não adianta a gente estar super esperto, né, ter uma expertise em diagnosticar, aumentar o número de diagnósticos se a gente não tem serviço para fazer essa intervenção. Então, é um serviço paralelo. Melhorar os critérios, treinar a equipe para que eles façam a identificação desses sinais e fornecer serviços especializados, seguros e precisos cada vez mais para essa população. Com base nisso, essa família vai conseguir ter uma confiança nesse processo de diagnóstico e de construção de uma intervenção segura para o seu paciente. Tem dúvidas sobre o assunto abordado? Conheça o aplicativo Sofia, respostas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e processos de trabalho. Você também pode acessar pelo site http://sofia.telesaude.ufma.br e não esqueça de se inscrever em nosso canal e seguir as nossas redes sociais.